O foro privilegiado é um foro especial, que à primeira vista parece ser uma forma de beneficiar as autoridades que são acusadas de crime. O nome real desse instituto é foro por prerrogativa de função, mas justamente porque ele parece mesmo privilegiar determinadas autoridades, deram a ele o nome vulgar de foro privilegiado. Ao mesmo tempo, existe o questionamento sobre se esse tipo de foro não é capaz de gerar injustiças, porque em algumas situações o mesmo tribunal funciona como a primeira e a segunda instâncias no julgamento de uma pessoa. E as pessoas se perguntam: será que o tribunal que tomou a primeira decisão poderá tomar uma decisão diferente num eventual recurso? Mas a ideia do legislador, quando criou o foro privilegiado, foi justamente proteger, não as pessoas em si, mas os cargos que elas ocupam, tentando evitar decisões judiciais arbitrárias que podem acontecer muito mais facilmente em um foro que seja mais vulnerável a interferências externas do que em tribunais, que têm a chance de serem muito mais independentes. Eu vou dar um exemplo. Imagine um prefeito que seja acusado de um crime. Se ele for julgado pelo foro normal, que tem apenas um juiz, é muito mais fácil interferir na decisão desse juiz do que na decisão de um grupo de 3 juízes, que é o que acontece quando o julgamento é feito dentro de um tribunal de justiça. Então, sim, é certo que um conjunto de juízes seja muito menos vulnerável a ingerências externas do que apenas um. Quando o foro privilegiado é o STF, onde um recurso vai ser julgado também por este mesmo tribunal, a pressão para que esse tribunal não pratique ilegalidades é ainda maior, porque além de haver 5 juízes diferentes dentro de cada turma, ele ainda é um tribunal que realiza tudo à mostra da sociedade. Juristas, em geral, assistem e analisam tudo que o STF faz. Todas as sessões decisórias são televisionadas e se algo estiver em desacordo com a lei ou com a Constituição, é impossível que não haja um forte movimento contra o tribunal. Portanto, não é porque o STF está julgando o Bolsonaro que há o risco de haver uma deturpação da lei. Esse risco também haverá em outro tribunal ou numa vara, mas ocorre justamente o contrário sendo no STF, porque a OAB, associações de juízes, CNJ, Ministério Público, todos estão vendo e fiscalizando o que acontece no tribunal. O mero descontentamento de Bolsonaro ou de seus apoiadores, portanto, não é capaz de tirar do STF a competência de julgá-lo. Veja que o foro privilegiado sempre valeu normalmente até o ano de 2022, durante o governo Bolsonaro. Após 2022, então, ele continua valendo. É simples de entender. E Bolsonaro não pode fugir do que a lei determina para ele, que é o mesmo que determina para todos. A questão é que muitos políticos de nível federal, senadores, deputados, ministros e presidentes, por muito tempo, sempre se sentiram bem em saber que seriam julgados pelo STF. Inclusive, no caso das famosas rachadinhas do Flávio Bolsonaro, o próprio Flávio pediu para que o caso que estava lá no Rio de Janeiro fosse remetido ao STF. E a alegação dele era de que, por ser senador, ele teria o direito ao foro privilegiado. Os desvios do dinheiro público teriam sido cometidos quando ele ainda era deputado estadual no Rio de Janeiro. Então, havia uma discussão sobre se o Tribunal de Justiça daquele estado não seria o lugar certo para ele ser processado e julgado. Mas mesmo assim, Flávio Bolsonaro pediu e o STF concedeu a ele o foro privilegiado, no caso das rachadinhas. O STF também anulou as provas que tinham sido produzidas contra Flávio lá no Rio de Janeiro. Não porque elas não eram verdadeiras, mas porque o STF entendeu que a elaboração dessas provas deveria ter seguido regras diferentes das que o Ministério Público do Rio de Janeiro seguiu. E neste caso, tanto a anulação das provas quanto a concessão do foro privilegiado a Flávio Bolsonaro foram decisões comemoradas pela família Bolsonaro. Em nenhum momento eles atacaram o STF por isso. Outra coisa interessante é que Flávio Bolsonaro pediu o foro privilegiado ao STF depois de várias vezes em que ele, o pai e os irmãos atacaram o foro privilegiado. Para os adversários, é claro. Antes, eles sempre tiveram a ideia de que o foro por prerrogativa de função era mesmo privilegiado e que então não era um direito a ser ofertado a Lula e a outros políticos de esquerda. Mas quando foi para julgar os crimes da família, como no caso das rachadinhas, aí sim eles defenderam o foro privilegiado. Isso quer dizer que, quando a família Bolsonaro entende que vai ser bom para ela,
o foro privilegiado do STF deve ser aplicado. Mas quando já de cara Jair Bolsonaro obtém o foro privilegiado por ter praticado crimes durante a sua gestão como presidente, aí ele não aceita porque sabe que a chance de ser condenado por um tribunal são muito maiores do que se fosse julgado por um único juiz. Ele conhece os próprios crimes. E é muito mais fácil haver interferência política num foro que tenha um único juiz. O fato é que o próprio Jair Bolsonaro sabe que será condenado e que, se recorrer, sua condenação será confirmada. Não porque ele não acredite na independência do STF, mas porque ele sabe que praticou os crimes pelos quais está sendo julgado. Quando nem era réu e ainda nem tinha planejado uma tentativa de golpe, ele já fazia ofensas a Alexandre de Moraes, porque obviamente sabia que as investigações estavam nas mãos desse ministro, e já naquele momento ele sentia que precisava começar a fazer as pessoas pensarem que Alexandre de Moraes era injusto, para que se chegasse no dia de hoje, em que ele é efetivamente réu, e pudesse acusar Alexandre de ser suspeito, por ser vítima de suas ofensas ou pelo seu plano de matar autoridades. Aliás, já não era à toa que existia um plano para matar Alexandre de Moraes. O que Bolsonaro sempre quis mesmo foi tirar do processo dele um ministro que ele sabia que não poderia influenciar e que, tirando, tivesse a chance de ser julgado por algum ministro que pudesse ser favorável a ele. No fim, o problema nunca foi o foro privilegiado nem Alexandre de Moraes. O problema sempre foram as artimanhas de Bolsonaro e a certeza que ele sempre teve de que todos os brasileiros seriam tolos o suficiente para o apoiarem a qualquer custo, até ao custo da soberania do Brasil.